nós vamos, na primeira fase do nosso estudo, prosseguir aqui nas análises que a gente está fazendo das questões do livro dos Espíritos. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo de número 9, da segunda parte. As questões desse capítulo abordam para a gente a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós começamos a falar aqui, semana passada, no primeiro subida, que aborda para a gente a respeito da faculdade que tem o espírito de penetrar nos nossos pensamentos. E a gente procurou apoiar aqui, para apoiarmos nas elucidações apresentadas pelos espíritos, o que Allan Kardec nos apresenta no livro A Gênese, quando ele vai falar da questão dos fluidos. E o exemplo que ele nos apresenta, as orientações que ele nos traz, diz para a gente o seguinte: a questão, por exemplo, dos sons que nós emitimos, eles são transmitidos através do ar. E quando nós estamos falando da questão do pensamento, o pensamento será transmitido através do fluido cósmico ou fluido universal, né? E a partir daí, então, ele vai chegar em vários ambientes, em N ambientes. E a partir do momento que nós exteriorizamos o nosso pensamento, obviamente que ele vai estar revestido de uma carga de sentimento também, é como se nós criássemos uma imagem, projetamos uma imagem, porque nós atuamos sobre esse fluido cósmico, ele é plasticizante e ele acaba então recebendo a influência do nosso pensamento de forma como quadros. A partir daí, então, os espíritos poderão ter acesso ao que se passa no nosso né? E dentro dos interesses, como foi muito bem colocado, eles não vão ficar atentos a toda qualquer coisa. Tem que haver uma correspondência. O que fazemos, o que realizamos, o que pensamos, tem que estar de acordo com aquele espírito que está como que observando, acompanhando, procurando tomar ciência do que se passa conosco. Então, a partir daí, a gente trouxe de forma resumida, os espíritos passam a ter condições de registrar o que se passa no mundo íntimo do ser, no mundo íntimo da criatura, porque é algo que se exterioriza, né? Obviamente que quanto mais elevado o espírito, quanto mais é graduada a entidade, mais facilidade, mais acesso, mais condições para isso eles têm. Se o espírito se encontra numa condição inferior, ele consegue pegar naquele diapasão que ele se encontra, ou abaixo daquele diapasão. Acima não tem condições, porque o nível vibracional, frequência, melhor dizendo, do pensamento dos espíritos de condições mais elevadas do que esse espírito especificamente que estamos trazendo para a análise e comparação, encontra-se numa dinâmica diferenciada. Então não há como eles terem acesso. Então a partir daí a gente começa a entender melhor essa possibilidade que eles têm, que eles possuem, de tomar ciência daquilo que se passa na nossa atividade. E um ponto interessante: os espíritos de condições superiores, quando eles atuam com esse interesse, é com o objetivo de nos auxiliar. Quer de alguma forma uma ciência de alguma coisa nossa do presente, da atual vida, ou de encarnações passadas, no sentido de alinhar ali um direcionamento de auxílio para que a gente avance um pouco mais e consigamos vencer aí dificuldades e limitações que a gente possa apresentar no nosso mundo íntimo. Os de condições mais acanhadas, inferiores, eles buscam essas informações desses acessos no sentido de estabelecer ali uma influência perniciosa a partir do quadro que se faz, do quadro que se apresenta. E, obviamente, como a gente falou, dentro de questões de sintonia e de afinidade, né? A partir do momento que eles conseguem perceber e registrar. E quando isso é apresentado para a gente, é no sentido de nós entendemos o mecanismo, tá? Da vida, da existência, e mantemos aquele esforço no sentido de um trabalho de aprimoramento, de crescimento moral e espiritual. A gente trouxe um exemplo aqui na semana passada do André Luiz, que estava nas regiões inferiores, no mural. Os espíritos passavam próximos a ele e falavam suicida, ou seja, eles conseguiam perceber por que ele chegou no plano espiritual. Ele até achava estranho aqui, né? Ele já tinha ciência de que ele desencarnado através de uma cirurgia, quando encarnado. Mas então eles chamavam de suicídio, depois que ele foi entender o porquê dessa consideração. E em muitas oportunidades, né, diante dos mentores, dos benfeitores que estavam orientando o trabalho dele, as atividades, ele pensava em perguntar uma coisa, a resposta vinha, né? Então a possibilidade que eles apresentavam de registrar as expressões do mundo íntimo dele, não exteriorizava a pergunta, apenas pensava. E a resposta dos espíritos vinham, né, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. E na sequência do nosso estudo, nós vamos entrar hoje no outro subitem, que vai abordar para a gente a respeito da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Tá?
Se eles conseguem perceber o que se passa no nosso mundo íntimo, vão perceber que a influência ela vai ocorrer também. Aquela linha que a gente trouxe anteriormente. Os bons para ajudar, os condições mais acanhadas para gerar ali um problema, uma dificuldade dentro do contexto de vida que eles se encontram, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse subitem em dois tópicos, tá? Nas primeiras questões, eles vão abordar essa influência de uma forma generalizada. E as últimas questões, nós vamos estudar na semana que vem, vai abordar para a gente se tratando das influências de espírito de condições inferiores. Por que Deus permite que eles nos influenciem, né? Por que eles influenciam? Então, de alguma forma, eles vão responder isso aqui para a gente. Vamos ver hoje de forma mais generalizada. Eu vou pedir o Francisco para ler para nós, vamos ler da 459 a 465, tá? Por gentileza. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos veis. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-lo. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Questão 462. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Aí um comentário de Kardec. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Questão 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Eu vou ficar aí, tá? Obrigado, Francisco. Gente, então começa a mostrar para nós um ponto importante da possibilidade que existe dos espíritos nos influenciarem, né? Uma vez que eles têm acesso de uma forma que se passa na nossa alma, nos nossos pensamentos, nós exteriorizamos em função do contexto da vida e da existência. E vai ficando claro para nós, os bons, dentro de um trabalho de ajuda e de auxílio, procurarão nos induzir, nos influenciar para um bom comportamento. E os maus para um comportamento ali estranho, complicado, dentro do contexto em que nos encontramos. Mas é interessante que ele começa a perguntar, como que pode fazer a distinção? O pensamento é meu? É dos espíritos? Na essência, isso não tem muita importância, não. Por quê? A gente vai entendendo que é um trabalho a ser feito e se tratando daquilo que representa o bem, que estamos buscando de uma certa forma, e o mal, que de uma certa forma também encontra-se em nós. E pode ser expressado, né? De acordo com as tendências, com os objetivos que nós estamos abraçando.
Às vezes uma situação que nós estamos vivenciando, na convivência com alguém, por exemplo, pode tirar de nós, pessoalmente falando, de nós, indivíduos, um pensamento, uma ideia estranha em relação à pessoa. De raiva, de rancor, até mesmo querendo que ela passe por um problema, por dificuldade, né? Enquanto o problema na vida, é isso mesmo que ela está fazendo de errado, né? Então são coisas que podem brotar na nossa alma, no nosso espírito e no seu contexto. Só que o que nós estamos aprendendo? Embora isso possa se movimentar no mundo íntimo nosso, é importante que a gente procure fazer um trabalho de mudança dessas expressões, né? Porque não levar efeito. O impacto ele é quase que automático, porque diz respeito às experiências nossas do passado. O que não pode acontecer é a gente dar vazão a isso, dar corpo, alimentar isso, para não realmente surgir isso aqui, mas deixa eu tentar mudar aqui o pensamento, fazer uma prece, procurar ver o lado bom da pessoa, alguma coisa nesse sentido que estabeleça ali um direcionamento diferenciado. Mas o que a gente quer mostrar com esse exemplo, que são situações que se expressam de nós, pessoalmente falando, do indivíduo, a criatura. E a partir do momento que isso ocorre, né, pode vir então a aproximação de espíritos que, embasado no que está sendo apresentado por nós, eles vão como que alimentar aquilo, né? Às vezes a gente leva para casa uma situação de duelo, que se deu um serviço, e que a gente vai alimentar aquilo a noite toda praticamente, vamos sonhar com aquilo, porque nós estamos ali de algum contexto que nasceu em nós, entramos em relação com as entidades que não gostam da gente, não gostam da criatura, elas passam então a alimentar aquilo, né? Então é interessante a gente observar isso. E na essência, o que está sendo, o que nós estamos procurando fazer? Um trabalho de evangelização pessoal, a implantação dos princípios de ordem elevada em nós mesmos. Então, se a ideia má que surgiu, se ela é nossa ou se é induzida por uma entidade, por um espírito, isso não tem muita importância não. O trabalho que tem que ser feito é no sentido de uma reeducação. Não levarmos a efeito aquilo. Porque às vezes a gente vivenciou a situação, chegando em casa, a primeira coisa que a gente fala no sentido negativo. Nossa, eu estou chateado com fulano, por causa disso, aquilo outro. Vamos ali estabelecendo um roseral ali de comentários negativos em relação ao que aconteceu no trabalho. É diferente, gente, por exemplo, de chegar em casa, depois de uma situação dessa, com a esposa, né, ou com o filho, uma pessoa mais ligada ao nosso coração, e falávamos mais ou menos assim, ó, tive uma situação difícil hoje com fulano, aconteceu dessa daquela forma, então vamos rezar por ele. Rezar por ele. Deus vai dar força, porque ele pensa aquilo. É diferente, né? Porque nós estamos tentando como que mudar a situação e não alimentar o lado difícil, complicado, que as pessoas têm e a gente tem também. Porque o mais complicado disso, porque nós que a gente fala do outro, evidenciamos o problema do outro, na realidade nós estamos como que fazendo introspecção, tirando de nós próprios coisas do nosso passado, que vem à tona e se fortalece no nosso corpo íntimo. Então não importa se a origem do pensamento da ideia vem de nós, surgiu de nós próprios, ou se ela é influenciada pelos espíritos. Nós temos que arrumar uma forma de conduzir de modo harmônico, vencendo ali aquele alimento a uma ideia de pensamento de ordem inferior. Então com isso a gente consegue, como que pouco a pouco, ir vencendo aí, né, essas condições que nós ainda apresentamos. E o problema em si não é o outro que influencia, que traz, que apresenta, é uma questão de afinidade, né? Eles afinizam conosco de alguma forma, nós afinizamos com eles de algum modo, e a partir daí há como que uma interação dentro do que se passa, dentro do que muitas vezes eles querem que a gente leve a efeito. Então, assim, obviamente que com o tempo a pessoa ela vai começando a perceber, né? Ela consegue assim, fazer uma distinção, isso não é muito meu não, porque somente as pessoas, os companheiros estão lidando aí na área mediúnica, com o tempo elas conseguem perceber que as influências que envolvem os pensamentos que vêm não são delas, porque a gente tem uma linha, né, de pensamento, de ideia, de comportamento, então traça ali uma coisa peculiar à criatura, a gente mesmo. Então começam a surgir ideias e pensamentos que não são elaborados por nós, é que vem então que vem uma sugestão de fora, que não há necessidade do Espírito estar aqui do nosso lado, né? Em função de uma situação a gente acaba assimilando aí as ideias e pensamentos que vêm de longe. É interessante, só para a gente trazer um dado em termos de ilustração, às vezes a gente observa que se tratando, por exemplo, de descobertas científicas, recursos que chegam para nos ajudar no campo prático da vida,
Em vários cantos do planeta, países diferentes, surge lá uma resposta, um desenvolvimento daquele tópico que chega de uma forma mais clara na solução de um problema, por exemplo. Então, vamos encontrar cientistas na América do Norte trabalhando e na antiga Rússia, por exemplo. E eles estão pesquisando. Como que tem que apresentar uma ideia, uma diretriz que ainda não surgiu de forma efetiva? Os espíritos como que lançam a ideia, né? E a partir do momento que a pessoa se encontra ali no trabalho, não tem atividade, a descoberta de um remédio, por exemplo, como eles acabam captando a onda mental desses espíritos, vamos colocar assim, que está querendo dar um incentivo ao trabalho a ser realizado. Aí a pessoa fala, eureka, descobri. Às vezes ela acha que surgiu dela própria, né? O desenvolvimento ali do pensamento da ideia, e no campo de pesquisa prática ela está levando efeito. Mas na realidade é uma sugestão que vem do mais alto. Como o pensamento, a ideia propaga através de glucose e alcança, né, os ambientes, chega não só para uma região, como também para outra. E eles acabam então apresentando ali quase que ao mesmo tempo a resposta para o problema, para a dificuldade. Foi descoberto nos Estados Unidos, que às vezes lançou a ideia primeiro. Mas nós descobrimos aqui também, né? E às vezes eles querem trazer para si a origem da solução que foi apresentada. Não importa. Os espíritos não preocupados com isso. Se é de A, se é de B, se... O importante é que chegou o recurso através de almas, de espíritos que estão trabalhando ali no contexto. E em função desse trabalho eles criam sintonia, né? Para essa onda que vem, para poder ajudar no desenvolvimento. Só para a gente poder ver coisas de uma forma mais abrangente. Então, a possibilidade, ela se dá, a gente está vendo de uma forma clara, e vai estar de acordo com, né, com o que se passa no mundo íntimo nosso, de acordo com as tendências que nós apresentamos. É interessante porque na 459, né, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginários. Você pode ficar um pouco assustado aqui, né? Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Não no sentido deles estarem ali nos guiando como marionetes, não. Nós estamos falando nesse sentido, dessas ideias, desses pensamentos que são apresentados. Porque vamos imaginar, gente, dentro do contexto de trabalho, de estágio de aprimoramento, o benfeitor nos envolvendo e nos sugerindo a um determinado tipo de comportamento ideal dentro da busca que nós estamos realizando aqui, né? Mas sugere apenas, a realização é nossa. Eles não podem fazer por nós. Então eles sugerem, influenciam, e a realização daquilo depende da gente. Como também a realização daquilo que pode não ser algo muito bom. Tem uma influência espiritual de ordem negativa, inferior, né? A realização daquilo não depende de quem influenciou, tá? Depende da gente. Se levamos efeito, que eu não pode comungar com aquilo. Se não, mostra que há um esforço, um trabalho no sentido da mudança e da transformação. É onde a gente vai analisando a coisa com uma propriedade, né? Mas vamos lá, Francisco, você gostaria de fazer um ponto, né? Eu pensei muito sobre a nossa incapacidade de ver domínio sobre os fatos e por que a gente está vivendo aquele momento, aquelas dificuldades. Então, de certa maneira, assim eles tentam nos auxiliar ou nos prejudicar, nos influenciando, sugerindo A ou B que faça isso ou aquilo. E a respeito da condição, da capacidade de discernir o que é nosso pensamento ou é sugestão espiritual, não faz muita diferença, que você já bem lembrou. A gente sintoniza aquilo que a gente já pensa mesmo. Nós temos a condição de nos equilibrar na faixa de pensamento próprio. Então, se é sugestão deles ou se é pensamento nosso, elas se equivalem. O mais interessante é saber discernir, de desenvolver aquele pensamento, aplicá-lo, executá-lo ou tendo vontade de conter o que não for bom. Então é nesse sentido que a gente deve aproveitar essas sugestões para desenvolver a capacidade de discernir e trilhar o caminho do bem. E sobre as inspirações, eu lembrei muito dos escritores, né, que dizem que tem as musas inspiradoras, que na verdade são sugestões do alto, que podem influenciar a condição de redação, a imaginação deles, para eles continuarem escrevendo. E é sempre
que a gente aproveite essa capacidade para desenvolver o nosso melhor lado, né? Superar as dificuldades e avançar um pouquinho na senda do bem. O tema aqui está girando em torno da questão dos pensamentos. Na questão 460, os Espíritos dizem: vossa alma é um espírito que pensa. Então é muito importante entendermos o que é pensamento, ou pelo menos compreendermos que ele é algo concreto, que ele é algo tangível. O pensamento não é uma abstração. Porque se pensarmos que o pensamento é uma abstração, todas as consequências desse estudo ficam como que nebulosas, assim, indefinidas, né? Emmanuel trabalha o pensamento como força eletromagnética, dizendo que a eletricidade tem seu componente dinâmico, o magnetismo tem seu componente estático, mas que, aí nos sugerindo que da junção dos dois, desse dinamismo e dessa estática, ou seja, da eletricidade e do magnetismo, temos o pensamento como força eletromagnética. Isso dota o pensamento de uma capacidade de atuação enorme, porque compreendendo o potencial da eletricidade, compreendendo o potencial do magnetismo, se juntamos os dois, imagina o que o pensamento pode realizar, né? Pela própria obra espírita, compreendemos com mais detalhe a própria formação do planeta, a formação dos sistemas, das galáxias, que essa formação se procede de acordo com a intensidade do pensamento, a ação eletromagnética do pensamento de espíritos de alta envergadura, de altíssima envergadura. Espíritos puros que conseguem como que mobilizar o fluido cósmico universal, disperso pelo universo, e condensá-lo de uma forma que a realidade concreta, como conhecemos, a matéria propriamente dita, surge, né? Então o pensamento é capaz disso. O pensamento é capaz de mobilizar todas essas estruturas que conhecemos como matéria, né? Então falamos de algo bem concreto, bem tangível, né? Os espíritos que já adquiriram o pensamento, quer dizer, o espírito é aquele que já adquiriu o pensamento contínuo, já adquiriu a capacidade da reflexão mental. O espírito é aquele ser capaz de pensar e refletir sobre o que pensou. Como que perceber que pensou alguma coisa. Porque o princípio inteligente em outras faixas não vai ter essa reflexão. Por que isso é importante a gente colocar nesse momento? Porque a partir do momento que eu emito pensamentos, mas eu tenho reflexão sobre eles também, eu já adquiro essa capacidade de atuar de uma forma consciente sobre a realidade material, a realidade espiritual. Então já começa a haver intercâmbio de pensamento entre as criaturas, seja desencarnadas ou encarnadas. O tópico aqui fala especificamente da influência dos espíritos encarnados sobre o nosso mundo de encarnados. Mas nós podemos ampliar a compreensão e perceber que nós influenciamos no pensamento uns aos outros. É tão comum isso, né, gente? Alguém vai pegar um telefone para ligar para a pessoa liga no mesmo momento, estava pensando em você. Sim, são mecanismos do pensamento. E as criaturas se sentem influenciadas pelos pensamentos umas das outras. Todo mundo tem essa experiência de entrar num ambiente e falar assim, o ambiente está meio nebuloso, está meio sombrio, ou então assim, o ambiente está muito bom, está muito bacana, está um clima gostoso aqui. Claro, fez uma leitura vibratória do ambiente que passa por essa questão do pensamento. São tantos exemplos nas obras espíritas, né? Existem muitos exemplos nos romances de André Luiz sobre a criação de formas de pensamento, que são como que manipulações do fluido que circunda a criatura, criando formas ali que representam aquilo que ela está pensando. Então os espíritos podem chegar e observar que a pessoa está pensando tal coisa por conta da formação dessas formas de pensamento, né? E atuar sobre aquilo de acordo com a sua capacidade moral, sobre a sua intenção. Porque é trabalhado aqui esse aspecto moral da influência, né? Os espíritos vão poder influenciar para o bem ou para o mal de acordo com a sua evolução, com a sua potencialidade moral aí, né? O tema toca algo que diz respeito à lei de liberdade, porque na terceira parte do Livro dos Espíritos, ao estudar as leis morais, é dito que o único ambiente, a única situação onde o homem goza de total liberdade é o campo do pensamento. Questão 833, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, porque não há como pôr em pelas, controle, né?
Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Aqui parece uma contradição, né, Márcio? Mas peraí, está falando que os espíritos influenciam? Como é que o homem tem total liberdade? É o que o desdobramento do estudo foi trazendo e o Márcio e o Francesco trouxeram aqui. A criatura recebe a influência do pensamento de outros espíritos, de outros seres, mas ela continua com a sua liberdade de pensar o que quiser. Essa influência não é determinante, no sentido que é impositiva e constrangedora. A criatura recebe a influência. Ela pensa de acordo com aquilo que já construiu no seu íntimo. E a capacidade de resistir àquilo, de se posicionar, ou de ceder à tentação, ou de ceder àquela influência. Na sequência do estudo da lei de liberdade, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, questão 843. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então a gente vai juntando esses conceitos para entender que estamos sujeitos à influência porque é um mecanismo da própria evolução. Estarmos sujeitos à influência dos outros faz parte da vida de relação, inclusive da lei de solidariedade, que vamos entender no futuro, né? Os espíritos elevados já conseguem entender isso, que a existência deles está plenamente conectada à existência de toda a sua volta, conectada ao meio ambiente, conectada à realidade material, da natureza, de todo o universo. Um São Francisco de Assis olha para um animal e o chama de irmão. Ele olha para a lua, para o sol e fala irmão sol, irmão lua. O que ele está entendendo? A conexão é total. A lei de solidariedade vige em todos os ambientes, todos os tempos. É lei, né? Agora, nós estamos no processo evolutivo. Então a gente vai trabalhando, por um lado, com a influência, por outro lado, com o livre-arbítrio. Sempre o livre-arbítrio podendo se sobrepor. Porque para isso o espírito tem que exercer sua vontade. Sem vontade, o espírito como que está cedendo às influências que de uma certa forma se tornam mais fortes do que ele. Mas o exercício da vontade coloca o espírito em condição de se posicionar, de se entender como espírito, como individualidade, de entender o seu potencial e de entender o seu painel, digamos assim, moral. Quais são o meu caráter? O que eu compreendo da vida? O que eu entendo que é certo? Que distinção que eu faço do certo, do errado, do bem e do mal, né? E a influência não vai me mudar dentro disso, dentro da capacidade do espírito de se posicionar. Então a gente vê que a influência, na verdade, ela é um grande impulso para a evolução. Porque no primeiro momento poderia parecer que a influência nos atrapalharia a evoluir, porque nós temos liberdade de pensar, liberdade de consciência, ninguém pode constranger o outro porque está ferindo a lei de liberdade. Mas a influência existe, então está nos atrapalhando. Não, ela está nos impulsionando. Porque o homem sempre vai ser dono do seu direito de agir, de pensar, da maneira como bem entende. Existem situações muito específicas, que merecem um estudo específico, que diz respeito à obsessão, nos seus quadros mais graves, tangendo a questão da subjugação e até da possessão. Mas esses casos são casos que evoluíram para chegar nesse ponto. O espírito não tem domínio sobre o corpo do homem, sobre sua mente de uma hora para outra. Aquilo foi um processo, foi se desenvolvendo, passando por outros graus, por outras etapas de obsessão, para que se chegue no campo da subjugação, né? Existe um comentário muito interessante de Kardec, dentro da Lei de Liberdade, chamado Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas, que dentro do estudo da evolução é importantíssimo, que vai trabalhar essa questão. O homem ele tem posse, direito e tem domínio do que pensa, ou ele está sendo influenciado? E lá Kardec vai chegar nessas conclusões que estamos trazendo aqui, né? Kardec estuda nesse momento a questão da fatalidade. Os fatos que acontecem na vida é porque os espíritos providenciaram para acontecer daquele jeito ou não? E lá o Kardec traz uma reflexão assim, dando um exemplo. Um homem caminha e encontra uma certa quantia de dinheiro na estrada. Não devemos pensar que os espíritos fizeram aquele dinheiro cair lá, não. Mas os espíritos chamaram a atenção do homem para perceber o dinheiro. Agora, os espíritos maus vão influenciá-lo a tomar o dinheiro para si e não se preocupar com a devolução do dinheiro, do montante. Os espíritos bons vão orientá-lo, vão influenciá-lo para que ele até, de alguma forma, apanhe o dinheiro, se mobilize para tentar achar o dono, para conduzir aquilo de quem lhe é de direito. Agora, tem uma expressão importantíssima nesse estudo, quando os espíritos dizem assim: nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Eles dizem que pode haver fatalidade, entendendo bem o significado dessa palavra, no sentido de vida que o espírito escolheu para reencarnar.
Porque dentro do patamar que ele encarnou, por seu livre-arbítrio, que ele escolheu no plano espiritual, ele está sujeito a uma situação ou outra. Alguém que reencarna e opta por ser advogado, vai lidar com justiça e com julgamento e com situações de litígio o tempo todo, ou não? O médico que optou por ser médico e encarnar vai lidar com situações que lidam com saúde e doença o tempo todo. Tem fatalidade nesse sentido, né? Agora, nos atos da vida moral não há fatalidade. Por mais que sejamos influenciados, o espírito ele tem a liberdade de escolher se ele vai fazer ou não. E aí que está o mérito, porque quando ele consegue vencer a chamada tentação, que temos que entender bem o significado dessa palavra, dentro do estudo que está sendo feito, ele tem mérito de estar vencendo aquilo, e está se fortalecendo dentro do aspecto evolutivo, dentro do aspecto dos seus potenciais, né? Por fim, apenas um comentário a respeito da questão 463, dizendo que é sempre bom a primeira ideia, o primeiro impulso. E Kardec pergunta se isso é certo, se é dessa forma mesmo. Todo mundo, é do senso comum dizer isso, né? A primeira ideia é a melhor, é a que fica, é aquilo que está certo. Olha o que os espíritos dizem, tirando a nossa conveniência humana, porque eu posso utilizar isso para justificar as minhas ações, né? Não, me veio esse impulso, eu vou fazer. Então é assim que se faz? Isso é conveniência humana, porque os espíritos dizem assim, o primeiro impulso pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Se eu estou desconectado, se eu estou atendendo as minhas conveniências, e se eu estou atendendo o meu interesse pessoal, o meu primeiro impulso vai ser mal. Não é o melhor impulso, não. Agora, a criatura bem conectada, bem se esforçando no campo da boa vontade, do interesse de fazer o bem, ela já tem uma chance maior de que o primeiro impulso que vem seja do bem. Uma criatura terna, amorosa, ela tem o impulso de fazer o bem, né? Uma criatura doce, ela vê uma situação e ela tem ali aquele impulso de realizar o melhor. Agora, o desequilíbrio que há em nós ainda pode aflorar, né? Isso aqui nos traz ainda mais a responsabilidade sobre as ações no campo moral, né? Aquilo que aflora. Um sacerdote e um levita passaram por um homem semi-morto e não tiveram compaixão, passaram de largo. Mas um samaritano em viagem viu, provavelmente foi influenciado por bons espíritos e, movido de íntima compaixão, parou em atender. E ainda teve todo o desdobramento de ajuda. Aí a gente vê a influência positiva rendendo frutos, né? Sim, tá, muito bom. Gente, é isso aí. Na semana que vem a gente prossegue, tem mais questões a serem trabalhadas. A gente passa a palavra para o Wagner, que vai dar sequência ao estudo da noite. Nós pedimos a Deus que nos abençoe. Vamos prosseguir nosso estudo da Epístola de Paulo a Tito, na sequência dos versículos que trabalhamos na semana passada. Nós começamos a analisar, ou melhor, nós, dentro do primeiro capítulo, depois das saudações, nós começamos a analisar os versículos de 5 a 8, que dizem assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Bom, na semana passada a gente analisou, dentro daquela ordem de levar para o nosso íntimo, a significação desse bispo, desse presbítero, como sendo senso moral. E comparamos-lo àquela parábola do servo vigilante, comparamos ele ao mordomo, que é aquele, na linguagem do conto criado por Jesus, que dá a ração, é fiel e prudente, dá a ração a tempo para os servos. Ou seja, já há uma qualificação, ele já é um administrador. Então a gente tem que pensar no Evangelho dessa forma para não ficar preso na letra, né?
e criar todo um sistema religioso que, na verdade, é uma faceta política. Todo esse aspecto de organização clerical, religiosa, ela é política, ela é administrativo-política. Ela vai reger ali os interesses conforme a filosofia e tal. E o processo do Evangelho é um processo íntimo. Ele diz respeito à criatura se autogerenciando. Então ele não tem esse aspecto político da vida social que nos é comum e que tem a sua importância, né? E que é respeitável, né? A gente até lembrou aqui, na própria apreciação do Espírito Emmanuel, o sacerdócio é diferente do apostolado. O sacerdócio tem interesses. O apostolado é sublime, ele é divino. Então a gente vai analisar, continuar analisando dessa forma. Porque se a gente conseguiu situar o bispo, que é irrepreensível, por que é irrepreensível? Porque ele é discernimento. O discernimento é irrepreensível, ele separa as coisas. A gente percebe, por exemplo, um mestre da matemática, se oferece para ele uma equação, ele destrincha isso. Ele te explica racionalmente o que é essa equação. Você consegue, com um astrônomo, entender as estrelas do céu. Ele vai te dar a harmonia delas, situando-as. Né? Você vai no mundo do infinitesimal, você, diante de uma pessoa da biologia, dessas áreas, ela vai te mostrar o que são os elementos, como eles funcionam. Então, isso é discernimento. Isso é o irrepreensível. Porque o tendencioso é o pseudo-sábio. É aquele que começa a falar do que ele não sabe e começa a criar sistema. Esse é irrepreensível. É para a gente poder ter uma ideia do significado das coisas. Como dispenseiro da casa de Deus. Porque ele é um agente promotor. Então uma pessoa chega e dentro do discernimento ele consegue entender que o nível daquele, a alimentação dele é ali. É o Paulo dizendo, com leite vos criei, porque não suportais ainda o manjar. Fiz-me como fraco para os fracos. É o Chico dizendo, não, para o camarada que fuma, não, também gosto, não tenha tempo. O Chico vai perder tempo com cigarro, mas ele respeita a pessoa que tem necessidade de cigarro. Porque por trás da necessidade de cigarro existe ali talvez um conflito, uma insegurança, a pessoa está escorando nele. O próprio Chico ensinou para uma pessoa e ficou registrado na história. Você está brigando com cigarro? Não pode. Se você quer deixar o cigarro, explique para ele que você o ama, que ele foi importante para você, que ele foi seu companheiro durante muito tempo. Agradece a ele. E fala para ele que você está contra os planos agora. Que nesses novos planos, infelizmente, ele não entra. Mas que você tem muita gratidão por ele. Aí você consegue. Porque o amor é que desamarra. Não a raiva, a ira, o ódio. Não é? Então, a superação vem por aí. Olha as lições que o Chico nos deu. A gente fica com o besterol do preconceito. Né? Cristalizado, a mente cristalizada, brigando, se desgastando. Isso é processo obsessivo. Então, a visão tem que estar com algo superior. Isso está provado até pelas ciências humanas, as ciências psicológicas. Para você sair de um lugar, você tem que ser maior. Aí você consegue sair. Renhido ali, não sai. Se gasta, se consome, mas não sai. Tem que ter visão mais ampla. Então a gente nota que esse bispo, ele é interno, ele é meu senso moral, ele tem que ser melhor. Então, ele se alimenta de outras faixas. Ele não fica nessa faixa menor. A gente lembra, para justificar que a gente é pequeno, miserável mesmo, quando Jesus estava... É um texto do Evangelho de João. Quando ele vai à casa de Betânia, que é uma das cidadezinhas ali da Palestina Antiga, e ali morava a querida família, né? Uma família que Jesus tinha muito carinho com ela. Maria... Marta e Lázaro, o irmão delas. E é o mesmo Lázaro que estava enterrado, né, que chamam para fora. Então ali moravam os 3 irmãos. E Jesus visitou. E ali, numa pregação, Jesus fala assim: os pobres
sempre os tendes convosco. Tudo que a gente tem é pobre. É pobre. A riqueza vem de Deus, gente. Deus é que é rico. Ele é infinito. Em tudo, ele é rico. A gente é relativo, então a gente é pobre. A minha bondade tem limite. Ela ainda está condicionada a isso, aquilo, aquilo. A minha paciência, ela é limitada. A minha capacidade de prestar serviço, ela é limitada. O Honório gostava de dizer que a nossa caridade é acidental. E ela é acidental. Eu calculo para fazer. Hoje eu vou fazer uma boa ação. Isso é cálculo. É diferente quando ela se torna uma fonte. Aí você bate, sai mais. Você bate, sai mais. Poetizaram isso quando falam do sândalo, né? Que quando a lâmina lanha o sândalo, ele deixa a lâmina perfumada. Isso é símbolo de virtude. A gente quer pegar no pescoço, fazer pior do que a pessoa. Então a nossa caridade é acidental. Por isso que a gente está buscando fontes. Porque se a gente conseguir formar o bispo, aí começa um outro processo. É o senso moral, que começa a reger a vida. Aí eu tenho até queda ou tendência para uma coisa, mas eu digo assim, não, é melhor. É melhor esperar. Eu preciso ganhar tempo. Eu preciso me preparar melhor. Aí você vai mudando o padrão. Isso é transformação moral, né? Então ele está tratando desse assunto, como dispenseiro da casa de Deus. Porque o senso moral, ele dá a cada um segundo a necessidade. O Paulo falou isso de outra forma, ele falou assim, a quem honra, honra, a quem glória, glória, a quem tributo, tributo. Vocês entenderam? Tem diferença. Tributo não é glória, nem honra. Então você dá a cada um. Tem gente que você cumprimenta. Mas se você der espaço, não vai ser muito bom. Tem gente que se aprofunda. Porque diz respeito a vários fatores. Se é a jurisdição, se existe a confiança, porque isso é uma conquista. Tem gente que fala assim, como é que a gente define confiança? Ela é instintiva. Porque é uma leitura vibratória. Ou tem ou não tem. Tem terreno que é movediço. O Chico tem uma carta muito bonita, das mais lindas, publicada no livro Amor e Renúncia, Traços de Joaquim Alves, da editora Céu, Centro Espírito União, de São Paulo, amiga dele, Dona Nena. Ali tem uma carta que ele escreve para o Joaquim Alves. Ele vai contar da mudança dele de Pedro Leopoldo para Uberaba, das disciplinas que não foram impostas, ele as aceitou. Sobre Noel, que é Emmanuel, ele se coloca com o nome de Clié. Ele cria uma parábola para falar dele de Emmanuel. É lindo, lindo, sublime. E ele vai falar para o Jô, eu sou sua mãe espiritual. Porque é uma carta confidencial. Então o Chico ali se mostrava de alma, para quem entendia. Se mostrava, mulher, sou sua mãe, cuido de você desde o Ave Cristo. Vai falar do livro Ave Cristo. E aí, segue. Mas ali, ele vai falar que na mudança do castelo encantado, que era Pedro Leopoldo, ele muda para Uberaba. E vai falar que pelas andanças, a partir da mudança, porque Noel queria pegar no microfone para falar com as gentes, porque é até simbólico, né? Porque quando o Chico fala assim, Noel queria pegar o microfone para falar com as gentes. Porque vocês sabem que quem fundou São Paulo foi Manuel da Nóbrega com Anchieta. Manuel da Nóbrega insetou. Ele deu o nome de São Paulo para homenagear o Paulo. E esperou a data da conversão de Paulo, comemorada pela Igreja Católica. Então a marca dele está em São Paulo. E quando o Chico fala assim, porque Noel queria pegar no microfone para falar com as gentes, onde Emmanuel, através de Chico, conversou com as gentes? Em São Paulo. Uberaba estava próximo. Aquilo foi estratégico. Não era nem Uberaba, era São Paulo. O Chico se hospedava na casa de Dona Nena.
Foi lá que ele recebeu grandes nomes, Ramendras Banerjee e outros grandes vultos da pesquisa da reencarnação, da imortalidade. Foi ali, naqueles ambientes. Era lá que acontecia os chás, para reunir aquelas carretas de gênios para levar para as periferias de Uberaba. Foi lá que ele recebia uma Hebe Camargo, os grandes nomes, ia se entender com essas pessoas. Políticos, tudo na surdina, para poder orientar esse povo, os que buscavam. E a gente nota que ele fala que Noel queria pegar no microfone para conversar com a gente. O que eram as gente, senão a gentilidade? Porque o Emmanuel estava executando o plano de Paulo, preparando a gentilidade para a era do Evangelho. Dá o que pensar. Ele fala assim, para conversar com a gente, a gentilidade. O processo continua. Então a gente fica a pensar, por trás de Emmanuel estava o Paulo. Não duvidemos disso. Tem coisa aí. Porque é uma missão, gente. Dentro da renovação religiosa do mundo que passou pelo Espiritismo. Porque a essência agora não é forma mais não. Esse estudo aqui é essência. Isso aqui, nenhuma teologia dá conta. Nenhuma. Porque o homem precisou criar castigo que Deus nunca fez. Deus corrige o que ama, mas não castiga. Quem se castiga somos nós próprios, porque a cada um segundo as próprias obras. E a gente acha ruim, né? Tem que recompor o destino. Aí esperneia, acha ruim, fica rebelde, dá chicotada dos outros, escorre por nossa conta. Deus não faz isso. Então, dispenseiro da casa de Deus, administra. Não soberbo. Qual que é o soberbo? Ô meu filho, você está obsidiado. Você vai ter que tomar 10 passos. Você está obsidiado. Você não pode fazer tarefa, não. Está obsidiado. Soberbo. Entendeu? Ah, você é gay? Não entra aqui não. Vai embora. Aqui você não pensa não. Você tem vida devassa. Soberbo. Isso é soberbo. Todo aquele que exclui é soberbo. É diferente de quem discerne. E que esperto. Ô Wagner, tem uma pessoa ali para pôr na reunião. Melhor esperar um pouquinho. Vamos deixar ela se afinizar com o Evangelho. Criar linhas de vibração com a casa. Com a proposta da casa. Siga mim. Você não pode entrar na reunião. Se aquilo não é bem-vindo, não. Soberbo. Vocês entenderam? É o que joga raio na cabeça dos outros. E acha que Deus faz isso. Nunca. Nunca fez. Isso é soberbo. O Espiritismo está cheio disso, viu, gente? Está cheio de soberbo por aí. Aqui não é, aqui não pensa. Uai, cadê a fraternidade? Tem lugar para todo mundo, até para cachorro? Uma senhora uma vez criou. Pois é, tem gato. Uma vez uma senhora, como eu, a gente nota que os espíritos vão atuando e a pessoa fica meio rebelde, né? Aí um dia ela virou pra gente assim, ninguém nunca implicou, nem estava implicando, não. Ela virou pra gente e falou assim: vocês nunca vão proibir de eu entrar aqui nessa casa. Eu falei, mas quem pensou nisso? Não, porque aqui entra cachorro, se entra cachorro eu posso entrar. Ela falou assim com a gente. Falou, amém. Uai, fazer o quê? Fazer o quê, né? Então a gente olha e fala assim, a própria pessoa vai colocando pensamento na cabeça dos outros, atitudes na cabeça dos outros. Corta o colo dela. Quer viver sua obsessão? Minha filha, fica. O Chico falava uma coisa muito certa. Ele falou isso com o Arnaldo várias vezes. Naldinho, eu não vim aqui para tirar a ilusão da cabeça de ninguém. Quer ficar iludido? Fica. Quer ficar injetado? Fica. Quer ficar endiabrado? Fica. Fazer o quê? Vamos pôr ele. Vamos internar na clínica da oração. No silêncio. Vou dar pancada nos outros agora para consertar os outros. Eu não estou querendo receber pancada. Se eu der, eu vou receber. Não estou querendo receber, então eu fico quietinho. Vamos fingir que a gente não está vendo, Naldinho. Falava o Chico para ele. Vamos fingir que a gente não está vendo. O que de perturbado, de gente perturbada tinha ao redor do Chico? Ele focava no trabalhinho dele, ó, suviando, esperando os espíritos. Teve um dia, para a gente poder ter uma ideia como que é difícil,
Teve um dia que ele usou o nome de um espírito. Ele não podia falar com ele. Um espírito amigo falou para mim que enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Muita gente arregalou olhos. O Chico falou isso. Um espírito amigo falou aqui no meu ouvido. Ele não podia falar, o espírito falou para ele. Porque era assim. Que pessoa que foi atormentada foi Chico Xavier. Meu Deus do céu. Naldinho, isso em 1958. Ele virou para nós e falou assim: Naldinho, os meus amigos estão me cutelando. Tem muita gente que não sabe o que é cutelo. É terrível. Um instrumento para cortar junta de animal no massacre. Ele falou isso. Os meus amigos estão me cutelando. Muita gente não sabe. Ele escreveu uma carta que está lá no quadrinho, assim, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Ela pregou para ele. O motivo, ele respondendo a uma pessoa, o motivo que ele pôs peruca. Está lá escrito: pessoas que diziam me amar, me desrespeitando, chegaram a escrever com giz eu te amo na minha cabeça, na minha careca. E eu sempre tive problemas, feridinhas. Ele vai alinhar os motivos. Muita gente não sabe disso. Pega o giz, eu te amo. Faz do médico uma pessoa respeitável que quer. Vai caçar rumo. Entendeu? A pessoa tem que se preservar de toda forma. Individualidade todo mundo tem. E tem gente que não respeita. Não respeita. Quer fazer da pessoa tudo que quer. Sem pagar nada. O chefe da gente até exige muito, mas ele paga. Não é complicado isso? Então, soberba. Aí vem aqui, ó. Nem iracundo. Vocês já viram pessoas que amam odiando? Conheço um monte. Eu te adoro. Mas eu te detesto também. Desse jeito. Tem hora que até o povo de casa. Não é? Peraí. Eu sou o quê? Irmão e filho? O que é isso? Aí você olha e fala assim: meu Deus. O que a gente faz? Sai francesa. Vai ficar na mira? A outra face, gente, é não provocar. Ó, casca fora. Some. Dá um tempo. Pra ver se melhora. Não é isso? A gente sai da frente, porque não é fácil. Olha, gente, são temas espinhosos. Mas eles são reais. São reais. Porque a gente fica muito engentado, sabe? Então você fala coisa, olha de um jeito estranho, se posiciona. Aí você fala assim: meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Aí tem que ter o bispo. Se o bispo não existir, é instinto puro, gente. Agora eu pergunto para vocês: Casa Espírita preparando a gente o quê? Para ter um bispo interno. O senso moral. É para isso. A gente costuma comentar que, assim, são caravanas estudando Evangelho há décadas. Porque nós somos egressos de estudo de Evangelho, com Honório, com Sobral. Teve gente que estudou evolução com Leão e Evangelho também. E vivemos debaixo de uma tutela de um Chico aqui em Pedro Leopoldo, Garradinho, no Belo Horizonte. Depois ficou operado. Nós somos filhos de uma safra de luz. E aí vai fazer enquete como que a pessoa está até hoje. Personalista até hoje, preconceituosa até hoje, iracunda até hoje, soberba até hoje. Como é que pode? Tantas décadas de Evangelho. Como é que o coração não muda nada? A pessoa não deixa. Então claro, o Chico falou, 2.000 anos de Evangelho é um tempo muito curto. Na generalidade, agora na especificidade, muito difícil a pessoa não responder com nada. Né? A gente oscila mesmo. Mas existe uma coisa que a gente fala. A primeira coisa que a gente aprende em casa, primeira coisa, vou procurar ser leve. Porque em família é muito difícil. Procurar ser leve. Tem hora que a gente tem que perguntar para a pessoa assim: estou sendo pesado para vocês? O Chico passou por isso. O Chico era leve. E ele morava
na casa que hoje funciona uma funerária, alugaram a casa, ficou pro Wagner, que é meu xará, que é filho da Lucília, que é a irmã do Chico, que casou com o Pacheco, que era de Sete Lagoas, e o Chico deixou eles morar na casa, que era dele. Estava morando ali. E morava. Ainda o seu João, outras irmãs que não tinham casado. Aí chegou pro Chico um dia e falou assim: Chico, não dá mais. Ou saímos nós, ou sai você. Sabe por quê? Tarefa do Chico. Gente batendo toda hora. Via que o centro estava fechado, batia na cara do Chico. E quem tá lá? Porque o Chico trabalhava. Aí ela tinha casado, né? Queria sossego com o marido, né? Não tinha sossego. Aí ela deu checkmate nele. A Lucília deu checkmate. A gente era amigo dela. Visitava ela com o Arnaldo, com o Haroldo, com o Beto. A gente ia sempre ela. Com minha ex-chefe, Maria, que era parente dela, do Pacheco. Tinha muito lá tomar um café com a Lucília. Ela contava os casos do Chico. E ela falou isso pro Chico. O que o Chico fez? Construiu um barracãozinho na casa da Luísa, da outra irmã que morava na outra rua. Ele viveu lá 6 ou 9 anos, 8 anos, sei lá, até ele mudar para o Uberaba. Ele saiu da casa. A casa era dele. Era dele. Tanto que ficou para ele. Aí ele passou para o Lucília. Deu a casa para o Lucília. E o Lucília passou para o neto, que não mora, para o filho que não mora lá. Então a gente olha e fala assim: meu Deus, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente procura não ser pesado em casa. E se a gente não pode ser pesado em casa, imagina nos outros ambientes? Não é? Outro dia a gente falou aqui: amigo não deve tributo nenhum a ninguém. Amigo é espontaneidade. O amigo começa a te cercear, tomar conta da sua vida. Ué, peraí, você não é minha mãe, meu pai. Você não é mulher e marido. O que é isso? O que é isso? Tem que perguntar. Amigo é espontaneidade. Amigo é você se dar no melhor, o outro se dar no melhor. Aí encontra de vez em quando. Pode ficar anos sem ver. Reencontra e mesmo. Oi, tudo bem? Isso é amigo. Agora, relação obsessiva. Porque aí entra isso aqui. Aí entra personalismo. Entra ciúme, entra inveja, entra respeito. Isso é doença. Doença de alma. A gente tem que fazer uma avaliação. Se eu ficar muito incomodado com o que o Márcio faz, com o que a Ana faz, e querer cercear, aí eu viro obsessor deles. Aí eu sou um obsessor. Eu não sou amigo, porque eu não estou respeitando as pessoas. A gente estava lendo uma página no livro Falando da Terra, que é um livro espetacular. A gente está lendo com muita calma, degustando. E a gente viu aquele grande médium português, Fernando de Lacerda, através do Chico, contando como ele desencarnou mal por causa dos excessos de quem vive ao redor de médium e que sufoca, e chibata, e crítica, e perseguição, e exigência. Ele desencarnou muito mal. E ele conta isso no livro. O Chico, no final da vida, ainda bem que o Marcel Souto Maior precisa de paz, precisa de paz. Porque Jesus fala assim, ele se refere a paz para limpar a sua ira. Nós precisamos de instrumento de trabalho. A paz é resultante disso. É serviço que nós estamos precisando. Muito serviço para não atormentar os outros. É disso que a gente precisa. Porque a gente está vendo um mundo de crueldade. Nós estamos sofisticando crueldade. A gente está vendo aí ao redor. As pessoas estão inquietas. E elas estão gozangão. Uma ferrou a outra. Aqui. As pessoas estão chegando nisso. Não dão paz para a outra. Pessoas querendo controlar outras. Dominar outras. É uma doença de domínio no mundo. Não estou inventando. Não estou inventando. Nem iracundo, nem dado ao vinho. Sabe o que eles colocaram vinho aqui? Tadinho do vinho, né? O vinho é tão bom, né, gente? O vinho é o símbolo da evolução. É engraçado que Jesus fala das vinhas, ninguém tem a ver com isso.
Jesus fala das vinhas. O símbolo do trabalho dos Espíritos, no prolegômetro do Livro dos Espíritos, é uma parra. É o facsímile de um galho da videira produzindo. Sabe por quê? Porque o vinho é macerado. E ele vai oferecer um néctar, que é estimulante. Aí vocês vê os símbolos. Jesus serviu o vinho, transformou água em vinho. Tem cor e é estimulante. Porque a vida não pode ser uma coisa morna. Ela tem que ter estímulo. Tem que ter valor. O vinho é o sangue. Uma simbologia. Estou falando de bebedeira. O vinho que ele fala aqui é a embriaguez dos sentidos. Quando uma pessoa é muito passional, o que aconteceu com ela? Está cheia de vinho. Sabe a pergunta que eles fizeram para os discípulos de Jesus? Quando houve o Pentecostes? Está lá no Evangelho. Eles estão cheios de mosto. Sabe o que é mosto, gente? É o resíduo do vinho que fica no fundo da garrafa. Quando ele é macerado, ele fica ali fermentando. Aquilo é o mosto. Eles estão cheios de mosto. Eles quiseram dizer que eles estavam bêbados, porque entraram em transe. Para a gente poder entender. Existe o transe positivo para o bem e o transe da obsessão. Sabe como é o transe da obsessão? Paixão. Todo elemento passional está cheio de mosto. É dado ao vinho. Aí nós temos que lembrar o vinho da lisonja. Sabe essas pessoas lavaminheiras que ficam lambendo, para depois dar uma facada pelas costas? É o vinho da lisonja. O Chico falava assim: lá vem o canto da sereia. Quando ele falava assim, vinham os políticos, ou do movimento espírita, ou o político mesmo. Lá vem, cuidado com o canto das sereias. Ele falava assim. Aí estava aproximando a turminha, sediciosa, perigosa, querendo tirar vantagem. Vinho da lisonja. É preciso entender isso aqui. Tem gente que leva isso ao pé da letra e fala assim: o vinho é do diabo. Não, o vinho tem uma simbologia linda. Você vira o vinho na época de Jesus. Pão e vinho. Os dois são símbolos bonitos do trabalho. A gente até brinca e fala assim: o vinho veio de Sírios como presente para a terra. E bom vinho. Que não comprometa. Porque tem gente ruim. Sobre esse assunto até, parênteses aqui. Os entendidos dizem que a primeira taça é da saúde, a segunda do amor, depois é só pancadaria. Então, assim, a par as brincadeiras, a gente vai entendendo. Porque o dado ao vinho vira espancador, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. O que é o espancador? Respeita nada nem ninguém. Destrói tudo. Violenta. Vocês entenderam? Olha como o Evangelho é vivo. Como o Evangelho fala da gente, do processo evolutivo. Espancador é o azedo, o espinhento, mal-humorado, agressivo. É aquele que olha para tudo e está tudo errado. Ele quer consertar o jeito dele. Espanca tudo. Não respeita nada. A pessoa chega em casa feliz e diz: oh, fiz isso, conquistei isso. Grande porcaria. Ou vai entrar para o campo da conduta. Outro dia eu até conversei com a minha mãe. Né? Porque assim, a pessoa chega na idade, às vezes ela fica mais complexa, né? Sente de tudo. Aí uma pessoa chega e fala assim: eu tive isso. Sim, bobo, eu tenho isso junto. Mãe, respeita toda pessoa. Não pode competir, mãe. Então a gente tem que avisar. Porque a pessoa vai ficando tão assim, tão centrada, né? E tão absorvida, vira um espancador. Aí o outro fica sem graça. O outro só quis comentar assim, passando. Nem ia ficar choramingando. A pessoa fica sem graça. Né? Porque a conversa entra para um ritmo complexo, né? Difícil. Então a gente fala isso até porque nós temos que tomar cuidado. Por isso que precisa do bispo. O bispo é que regula essas coisas. Ele coloca a casa em ordem.
Sem discernimento, a gente é um perigo. É um carro desgovernado. E aí a gente vai ser instrumento de escândalo. Vai trombar em todo mundo, vai passar por cima de todo mundo. Aí o dia que parar é porque arrebentou tudo, agora é hora de colher. Ai daquele por quem o escândalo vem. Então o Evangelho está tentando ajudar a gente a sair desse ramentão, a sair dessas tempestades internas. Nem cobiçoso de torpe ganância. Como é que é o cobiçoso de torpe ganância? Vou dar um exemplo aqui. Aí o Vasco está lá fazer uma palestra bonitinha, depois veio o Francesco, e veio o Léo, e aí eu ouvi os três, e fui lá, ai que beleza, vocês três falando, que lindo, Evangelho do Espírito e tal. Aí eu saio ali fora com o Dene. Aí eu viro pro Dene e falo assim, Dene, você viu a vaidade daqueles três? Como são vaidosos, Dene? Que presunção a deles, né? O Márcio lá encastelado no livro do Espírito não leva muita coisa com o Evangelho. E o Francesco mal começou, já está lá rotando caviar. Comeu salame e rotando caviar. Eu condeno. Por que eu estou trazendo isso como cobiçoso de torpe ganância? Porque tudo que eu falei deles está sobrando em mim. A ganância está em mim. Eu tenho que diminuir os outros para me sentir maior. Ou melhor, tendo ou não tendo as habilidades que as pessoas têm. Vocês entenderam? Aí começa a comparar. Wagner, você está igual o Divaldo Franco, menos bem. Cada um no seu quadrado, tá? Vocês entenderam? Divaldo, você está superando o Chico Xavier, menos, né? Não tem igual, então os dedos da mão. Deus não dá cópia, diz Emmanuel. Que tolice é essa? O que você está querendo com isso? Olha como é que instiga a vaidade. É isso aqui, ó. Cobiçoso de torpe ganância. É um lixo. É um lixo personalista. É muito triste. Aí as pessoas ficam fazendo esse jogo o tempo inteiro, se comparando. As mulheres se comparando. Os homens concorrendo em assuntos que não vem ao caso. E a gente vê essa coisa do mundo. Olha como é que o Evangelho põe o dedo na ferida. Adianta eu não falar disso aqui e fingir que não existe? Agora tem que ter entendimento. Pegar isso aqui ao pé da letra é um perigo. Um perigo. Um perigo. Que eu saio fazendo caça às bruxas. Hoje a gente entendeu uma pessoa que sentou aqui e falou assim, minha mãe, nós estamos descobrindo como ela era caridosa, porque minha mãe fazia calada, nem a gente que é filho sabia. Começou a vir um monte de gente que ela dava. Um dava pomada, porque o menino tem ferida. O outro ela dava cesta. O outro ela dava não sei o quê. O outro ela garantia não sei o quê. O outro ela pagava não sei o quê. Um monte de gente. Minha mãe fazia isso tudo, ninguém sabia. Aí eu, que beleza. Mas eu estou aqui com medo, porque eu acho que ela chegou lá do outro lado, que ela fumava. Falei, meu filho, o amor cobre a multidão dos pecados. Cigarrinho dela era bobagem. Esquece. Aí virei para ele e falei assim, nós tivemos um amigo do Chico aqui que dirigia o Chico. Morreu Menei. Começou a fumar. Era um atleta. Não tinha nada contra isso. Começou a fumar. Perdeu 16 quilos. Começou a fumar. Escora, buscou uma escora. Era materialista. Não era espírita, não era nada. É conhecer o espiritismo. Levou uns 2 anos quando veio com o Chico para parar de fumar. E o Chico nunca pediu ele para parar de fumar. Ele falou para a gente, meu filho, Gustosura nunca me pediu para parar de fumar. Eu que tomei consciência e parei. Aí casou de novo. Aí viveu do lado do Chico, trabalhou, dirigiu o Reunião Mediúnica lá no Bembe. Era uma Arnaldo. Casou de novo com a Neuza. Aí tiveram filha, a filha teve neto, já idoso. Uns 5, 8 anos antes dele desencarnar. A mulher, pum, desencarna. Outro golpe. Ô meu filho, não aguentei, voltei a fumar. Dirigi, né? Voltei a fumar, meu filho, não dei conta. Outro golpe, meu filho, não aguento. Ficou sozinho, né? Filho não cuida, né? Igual a companheira. Cuida, mas não cuida, né, gente? Porque não tem muita paciência, né? Também filho já tem. Ah, é difícil, né? Então, meu filho, eu estou
aqui dando umas pitadinhas, meu filho, eu sei. Fumou um pouquinho, desencarnou. Um instantinho já está trabalhando. Digno, honesto, trabalhador, idealista. O amor cabe a multidão do pecado. Se isso fosse a credencial para ir para um umbral, que leva a gente para um umbral é vício moral. Moral. O físico às vezes é levinho perto da moral. Se eu sou uma pessoa intriguenta, é isso aqui, ó. Essa ganância torta aqui, ó. Esse espancador, esse tipo de dado ao vinho aqui, ó. O vinho da lisonja, da paixão, isso aqui é o perigo. Isso aqui é que leva a gente para um umbral. Porque leva a gente a uma perturbação interna. Porque lá fora nem é realidade. A gente é que vê projetado. O próprio Espírito cria seus fantasmas e vive com eles. Como a gente, que tem os bloqueios, vai lá no terapeuta, vai lá no atendimento fraterno, na desobsessão, para tentar diluir essas culpas, esses remorsos. É processo interno. Porque Deus nunca criou um mundo maldito. Isso é por conta nossa. A terra fica essa assombração, porque a gente faz essa assombração nela. Mas a terra é abençoada. Então, a gente entende o que ele quis dizer. Torpe e ganância. Mas dado... Aí vem a contramão, né? Se nós vimos o lado negativo, aí vem. Mas dado a hospitalidade. O que é isso? A gente estudava no Evangelho com a Honório. Está lá o Honório explicando. Gente, vocês estão vendo aqui na parábola do festim de bodas, né? Separando os porcos das ovelhas. Vocês estão vendo aqui, olha, hospedou o estrangeiro, porque hospedaste os estrangeiros. O que é estrangeiro, gente? O que é estrangeiro? É aquele que não fala a sua língua. Aí um dia deu um exemplo lá, ele falou assim, nós somos pai, mãe aqui, pais e mães aqui. Aí a gente se prepara, recebe um espírito lá, vem aquele espírito caprichado. O menino se apresenta meio diferenciado, daí a pouco cresce, e de repente a gente está vendo aquele menino fora de padrão. A gente vem para o centro, o menino quer centro, e o menino vai lá, e vai ter aquela vida lá com os piercing dele, com as coisas dele, com as modas dele, de repente com aquele cabelo que é uma coisa só assim, de outra cor, e eu só falo assim, meu Deus, é o meu estrangeiro. Tem que hospedar no coração. Tem que acolher. Você não pode comprar pelo externo. O coração tem que acolher. Isso é hospedar. O camarada está todo esquisito, mas eu vou orar por ele. Hospedou. Vou pedir a Deus por ele. O menino roubou minha casa um monte de vezes, vou orar por ele. O presidente não é aquele que a gente queria, mas vou orar por ele. Hospedou. Vocês entenderam? É isso aqui. Bonito. Mas dado a hospitalidade. Ele não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas, que é o que está no Atos dos Apóstolos. Deus não é isso? Deus não faz acepção de pessoas. A gente aprendeu com o Pai. Todo mundo é filho. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo ajuda a gente a entender. Separa o criminoso da criminalidade. Criminalidade tem que ser erradicada, mas o criminoso é nosso irmão. Pronto. Está resolvido o assunto. É isso. E continua. Amigo do bem. A Amanda tem um texto que ele diz assim: busca a melhor parte das pessoas e dos acontecimentos, e o bem estará contigo. Tem gente que fala assim: o que é praticar o bem? Busca o lado melhor das pessoas e das situações, e o bem estará contigo. Ele não deu? Ao bem ele. Isso é o bem. É o lado melhor. Porque tem dia que a gente está com a capa, né? Quando a capa vem na cabeça, não tem solução. Meu Deus, me mostra melhor. Aí a gente tem que apelar de todo jeito. Se não tiver jeito, pede alguém, me dá um passe, me ajuda, me socorre. A capa está na minha cabeça, eu estou conseguindo enxergar solução. Tem. O mundo é só solução. Perturbação é por nossa conta. Basta lembrar isso.
O bem, originariamente, diz André Luiz, vem de Deus. Se o bem irradia de Deus, ele é o único poder. O resto então é ilusão. Não acredito no mal. Pronto. Naquele sentido interno de renovar a mente. Isso é uma bobagem, isso passa. Isso passa. Né? No plano pessoal. Para a gente não acreditar no pior. A gente precisa disso. Amigo do bem. Moderado. Porque, embora eu acredite no bem, eu vou sair feito um besta, não fechando a minha casa, não guardando a minha carteira. Para dar um exemplo, tá, gente? A moderação vem tudo. A pessoa sabe até que ponto ela pode ir, até que ponto ela não pode ir. A gente não falou aqui de leitura vibratória. Tem leitura vibratória que fala assim, cuidado. Tem leitura vibratória que fala assim, pode ir. A gente vai. Não é isso? Tem que aprender a ler vibração das coisas. O instinto faz isso com o elemento. O instinto é uma providência divina. Porque o ser que não raciocina, ou que não tem ainda evolução suficiente, os animais são assim, as plantas são assim, o que acontece? Repulsa instintivamente. É proteção, é salvaguarda. O instinto ainda existe em nós. No plano das sensações, o instinto ainda... Tem hora que você dá uma recuada assim. O que é isso? O que eu arrepio? O que me deu uma trava? Tem coisa. Tem coisa. E a gente tem que refletir. Né? É bonito isso. Moderado. Justo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Para poder lembrar de justiça. Eu não posso reclamar, porque é um tributo que eu tenho que pagar aqui. Eu tenho projeções da outra vida nesta. Então, assim, eu sei que o contexto é meio complexo, mas deixa eu pagar, deixa eu dar minha contribuição, deixa eu responder, e aí a gente vai separando as coisas. Isso aqui vai longe. Santo é no sentido de projetar para o melhor. Santificação é, eu tenho isso no nível 2, deixa eu passar por 3. Isso é santificação. É a transcendência. Porque se o 2 é o meu alcance, eu dou uma esforçadinha para subir mais um pouquinho. Aí é a transcendência. Aí eu falo assim, nossa, eu estou quase pedindo conta aqui no serviço. Aí eu viro para mim mesmo e falo assim, meu Deus, me dá força. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir o dia, vou orar, chegar em casa, vou me entregar a Deus e o sono vai ser o meu conselheiro. Aí amanhã eu decido isso. No outro dia eu estou renovado. Eu transcendi. Olha a santidade numa decisão complexa, difícil, desafiadora. Então eu consigo dar ganhar tempo. Aquilo que o Chico falasse, vamos ganhar tempo. Porque o tempo faz milagre. E temperante, que lembra moderação. A gente vai negociando. Com filho, quem consegue falar com o filho assim, isso hoje? Não. Vamos conversar, meu filho. Vamos entender o assunto? Se abriu para o diálogo, já começou a ganhar terreno. Ele pode não se convencer, mas já vai elaborar. Então, hoje tem que ser assim. Vamos conversar? Vamos ter. Pronto. Praça do entendimento. Ela faz milagre. Isso é temperante. Aí a gente vai negociando. Então, essa proposta de organizar a igreja, reprimir falsos doutores, pôr em ordem, ajustar as coisas, passa pelo senso moral. Para isso a gente estuda o Evangelho, né? Então, que Deus nos abençoe. Se seja. Bom, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes psicografadas do Chico. Na luz do Evangelho. Meus amigos, Deus nos abençoe. Nossas experiências pessoais são, em essência, o patrimônio vivo que nos permite operar em planos de consciência. É por essa somatória de registros e vivências que alcançamos visão sempre mais dilatada
do futuro e as certezas sobre os temas que nos interessam. Graças às experiências sociais e suas decorrências, aculturamos-nos e nos capacitamos a decifrar a criação num processo que não tem fim. No entanto, podemos cristalizar a mente, impressionados emocionalmente por esse ou aquele acontecimento da jornada. Nesse instante, só o tempo com a corrente das circunstâncias atenderá à nossa necessidade de renovação. E isso pode consumir anos e até séculos, dependendo do apego íntimo em forma de inconformação, na feição de inconformação, revolta, vingança ou adoração cega. Considerando essa mecânica de labor espiritual a pautar a evolução humana, devemos refletir sobre o papel de Jesus e de sua mensagem redentora sobre as mentes e corações tantas vezes afivelados aos seus processos personalistas. Por se tratar de exemplificação vibratória de altíssimo nível moral, o Evangelho funciona no psiquismo pesado ou cristalizado das criaturas humanas, qual o sol radioso sobre furnas e pântanos, permitindo-lhes a depuração e a drenagem benfeitoras. Toda mente, por mais acanhada ou viciada, assimila raios desse acervo de dádivas celestiais e, por motivos diversos, o resultado é sempre o despertar relativo da consciência. Ninguém avança se não há horizontes a desbravar. Como não se opera o melhor, preso tão somente à retaguarda. Jesus, em essência, é o futuro que nos acena. Interessa a todos os seres inteligentes da criação e sua mensagem resume o amor e a sabedoria irretocáveis do Criador e Pai, que Nolo enviou à Terra para a instauração dos novos tempos, o tempo da regeneração. Honora Abreu. Renovação. Se queres ser feliz, não resistas à mudança. O mal sempre bendiz. O mal nunca bendiz aquele que ao bem se lança. Tem gente que amontoa sombra espessa no coração, pois o mal nos enodoa e impede a renovação. Desapegar é verbo que liberta sem pesar. Do contrário, bem acerbo, vem remorso assombrar. O amor é humildade de perdoar e seguir. Ele inspira a bondade que representa nosso porvir. Renova as concepções que te vinculam a Deus e terás sublimes visões alcançando apogeus. Casimiro. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar a reunião agradecidos a Deus nosso Pai Criador, as bênçãos colhidas pelos nossos corações.